Bem-vindo, você está no meu canal, eu sou Daniele Borner, farmacêutica especialista em cabelos e hoje mais um vídeo sobre símbolos, conceitos, cultura e antropologia. Gosta do assunto? Vem comigo! No vídeo de hoje, por que ainda queremos tanto alisar os nossos cabelos? Já falei algumas vezes aqui sobre o padrão métrico de corpos e de gêneros da antropometria, que por volta do século mais ou menos 19, por volta de 1800, na era positivista e científica racional, as métricas se estabeleciam como a referência do homem ideal. E este homem ideal, ele era o branco, pai de família. Os cabelos eram classificados como bom ou ruim, segundo estes parâmetros. O cabelo bom era liso e geralmente castanho mais claro, e a pele, obviamente, branca. Pois esse era um padrão, Esse era o padrão comum do homem ideal. Então, desta forma, este era o padrão máximo, Padrão ouro. Ter cabelos alisados era de alguma forma se aproximar dessa referência. Já se sabe que os escravos com cabelos mais lisos ou com a pele mais clara valiam mais. Essa busca por este padrão levou e leva muitas pessoas a imaginar que o cabelo bom deve ser o liso, e muitas vezes sem saber claramente por que e quem é que disse isso, a gente busca este padrão. O padrão antropométrico humano nos últimos 2 séculos ditou a regra do que é um ser humano melhor, em função dessas características biológicas. E não apenas em termos de aparência, mas quanto à capacidade intelectual de cada etnia. Dessas etnias criarem civilizações mais sofisticadas. Existe até um termo para isso, o fardo do homem branco. O fardo do homem branco era levado muito a sério nesta época, pois eles se viam como a salvação, como os salvadores de um mundo incivilizado e precário que somente os homens brancos poderiam salvá-los desta decadência. Existe uma série de propagandas da época que fazia alusão a este homem branco, salvador de culturas e etnias menores ou mais incivilizadas. No Brasil, os pensadores da época perceberam que a única saída possível para o nosso povo, para o nosso país melhorar, era embranquecendo, e por isso incentivaram a miscigenação. Neste sentido, embranquecer era evoluir enquanto ser humano. Hoje, graças a Deus, ninguém mais diz isso, mas quando ouvimos isso textualmente, preto no branco, dá uma revirada no estômago, pois imediatamente pensamos em tudo que já fizemos para alcançar este raio deste padrão irracional deste homem perfeito, ou o que os nossos antepassados passaram em função deste pensamento perverso e que justificava, era uma justificativa para a escravatura, entre muitas outras coisas, Porém, o problema não seria um problema se esse pensamento já estivesse superado. Mas isso é um assunto atual, porque ainda ouvimos ecos sociais de se encaixar dentro de algo que não foi feito para a grande maioria da população, incluindo todos os negros, mulheres e afins. Este discurso de que há homens melhores do que outros simplesmente devido à sua etnia, ao seu gênero ou à sua opção sexual, justificados pela sua origem biológica, é uma excentricidade, pois para aqueles que não nasceram privilegiados, que não nasceram com este privilégio, terão que se contentar em sempre ser segunda classe, ou tentar buscar se adequar, se aproximando o máximo possível desta métrica. E dentro deste cabedal de coisas, o clareamento da pele, o alisamento do cabelo, fingindo que somos mulheres que não choram, que são homens, que não são delicadas, ou que as mulheres são inocentes, e por aí vai. Não é à toa que diminuímos as pessoas dizendo que são burras, que são frágeis, que não têm um bom berço e que por isso não deveriam ser levadas a sério, pois não sabem o que falam, Então, acho até mesmo que achar
achar que brancos devem falar por negros porque eles, têm a educação suficiente para lutarem por essas pessoas é tão fardo do homem branco tentando salvar os incivilizados, como a gente falava isso no século passado. Nos dias atuais, este é um eco desta postura. Querer dar voz e relevância a essas pessoas para que sejam levadas a sério é uma reivindicação dessa população. Então, enquanto a gente continuar diminuindo a luta, essas pessoas, dizendo que não há diferenças e que não há padrão perfeito, a gente vai continuar incorrendo nos mesmos erros. E não é ser vítima, é que assim, não existem etnias menores ou incapazes. Tudo isso, todo esse modo de lidar, gera o desejo de ser ouvido, de ser relevante. De alguma forma inconsciente, a gente queira embranquecer para que a gente possa ser ouvido, ou que a gente queira mudar de gênero para que a gente possa ser levado a sério. A gente cria essa ilusão do embranquecimento tentando se ajustar melhor a esta situação, e alisar o cabelo está dentro dessa lógica. Então é dentro dessa lógica que o alisar o cabelo servia como uma melhoria de uma pessoa. E vale aqui uma ressalva, que para mim é super importante: o homem não deve ser julgado ou condenado por ser branco também. Ele também não escolheu ter nascido assim biologicamente. Não foi uma escolha, não foi uma opção. Torná-lo alvo ou a escória da humanidade hoje, nos dias de hoje, também não é correto. O que possivelmente devamos fazer é buscar o entendimento e insistirmos que os tempos mudaram e que não há mais, não é mais possível que ninguém possa ser exaltado ou diminuído porque possui uma determinada característica genética que não é adequada, seja ela qual for. Então, o meu vídeo de hoje fecha um pouco este quadro da antropologia, que é fundamental para a gente pensar em imagem, pensar nas nossas escolhas, pensar por que fazemos o que fazemos. E este pensamento do porquê alisamos, ele está voltado a 200 anos atrás, dentro da antropologia, a antropometria, que media corpos, que analisava determinadas características genéticas, biológicas, e determinava o que era bom e o que não era bom, quem era perfeito ou quem não era perfeito. E então, chegou a hora de a gente dar um basta nisso, com a graça de Deus, e que a gente possa seguir a nossa vida sendo quem somos, fazendo o que fazemos, e que a gente possa ser ouvido e levado a sério. Então é isso, por hoje é isso, o nosso vídeo termina aqui. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, para que sempre que a gente tiver vídeos novos, vocês possam ser avisados. E nos encontramos por aí. Beijos!